No segundo dia da quarta edição do Selva Show 2025, continuamos com a programação dos podcasts na Carreta Agro pelo Brasil, entrevistando o zootecnista José Aparecido, que irá falar sobre o melhoramento genético na cadeia produtiva de bovinocultura de corte. Olá, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando sobre um tema bastante importante dentro da produção pecuária, né, que é o melhoramento genético de bovino de corte. Eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Sergipe e trabalho há 5 anos aqui no estado de Sergipe e alguns estados vizinhos do Nordeste, dando consultorias em propriedades de bovino de corte, especialmente na área de melhoramento genético e consultoria, levando em consideração gestão e nutrição animal. José Aparecido, e na prática, como é que funciona o melhoramento genético na bovinocultura de corte? Bom, Valesca, para a gente falar de melhoramento, a gente precisa primeiro elaborar alguns conceitos, né, do que é o melhoramento genético. Então, o melhoramento genético ele consiste na seleção dos melhores animais geneticamente superiores, né, para serem pais nas próximas gerações. E quando a gente fala em seleção, quando a gente faz seleção, automaticamente há descarte, né? E qual o efeito primário de uma seleção feita na fazenda, nos animais, né? O primeiro efeito que a gente obtém é a mudança na média daquelas características que estão sendo selecionadas. Então, vou dar um exemplo do peso à desmama, que é uma característica bastante conhecida. Se a gente faz seleção dos melhores animais para essa característica, na próxima geração a gente consegue mudar a média, ou seja, o valor dessa característica dentro da população, para mais ou para menos, a depender da direção que a gente toma. Considerando o peso da desmama, é interessante que a gente aumente isso dentro da população. Então, esse é o principal conceito, né? Identificar os melhores animais geneticamente superiores e permitir que esses animais tenham a possibilidade, de se reproduzir e deixarem descendentes para as próximas gerações. Em relação às características dentro da bovinocultura de corte, como poderíamos tratar desse assunto? Bom, Valesca, esse é um tema bastante importante pelo seguinte: quando a gente fala em melhoramento genético, a gente está falando também de biologia, né? Então, o que a gente mede no animal é o que a gente chama de fenótipo. Aquilo ali é uma interação entre o ambiente que ele vive, né? Ou seja, a parte nutricional, a fazenda, a parte sanitária e a soma da parte genética do animal, né? Do DNA do animal. E entre as características existem as correlações genéticas. Ou seja, quando você mexe em uma característica, você automaticamente está mexendo em outras, porque os genes que expressam uma determinada característica também acabam expressando outras características. E aí você precisa, primeiro, conhecer as correlações existentes entre as características para poder decidir dentro do sistema produtivo quais características você quer trabalhar. E nesse sentido, uma coisa bastante importante é a gente definir os objetivos de seleção, tá? Ou seja, o pecuarista, juntamente com o seu técnico que atende a propriedade, precisa sentar, definir qual tipo de animal que ele quer produzir. Uma vez definidos os objetivos, a gente vai para os critérios de seleção. Ou seja, o que é que eu vou usar, né, levando em consideração as ferramentas genéticas que tem hoje disponíveis, o que é que eu vou usar para poder alcançar esses objetivos de seleção que foram definidos. Esses dois fatores, objetivos e critérios bem definidos, um programa de melhoramento genético dentro da fazenda, ele consegue ser conduzido com muito êxito, né? E aí, respondendo à sua pergunta, quais características a gente pode trabalhar na bovinocultura de corte? Existem várias, né? Quando a gente olha para um bovino, ele possui várias características. Nem todas essas características possuem avaliação genética, né? Então, somente algumas características. É, E aí, quando você conhece as correlações existentes entre elas, você consegue traçar um plano de trabalho
de forma que você seleciona aquelas características de interesse sem prejudicar as outras características, uma vez que quando você mexe em uma, também mexe automaticamente na outra. Eu vou dar um exemplo. Peso a desmama e leite dentro da raça Nelore. Se a gente direcionar um processo de seleção para aumentar leite na raça Nelore, leite tem uma correlação negativa com peso a desmama, com desempenho. Então, você aumenta leite, você diminui a parte de desempenho do rebanho. E também o leite tem uma correlação negativa com a parte reprodutiva. Então, rebanhos muito bons em leite, eles normalmente não são muito bons na parte reprodutiva, porque existe uma correlação negativa entre as duas características. Então, você precisa conhecer isso e balancear até que ponto você pode aumentar leite no rebanho sem prejudicar a parte de desempenho, sem prejudicar a parte reprodutiva também. E aí, pensando no aspecto produtivo e econômico, né, na bovinocultura de corte, as principais características hoje trabalhadas dentro da pecuária, né, são as características de desempenho, né, ou seja, peso a desmama, peso ao sobreano, ganho pós-desmama, as características de habilidade materna, tendo esse cuidado de saber até que ponto você pode trabalhar essa característica dentro da população, e também as características de carcaça. Hoje o mercado ele está puxando muito por qualidade de carne. Então a gente tem alguns criatórios, né, que trabalham com seleção, que estão dando um ênfase muito bom nessa parte de qualidade de carne, de carcaça, com ultrassonografia de carcaça, com o intuito de aumentar a cobertura de gordura da carcaça, a parte de marmoreio, né, que é a gordura intramuscular da carne, para poder atender esse nicho de mercado. Então, primeiro ponto, conhece as correlações e traça quais características vão ser trabalhadas dentro do sistema produtivo, de forma que você consiga êxito em todas as características. Essa regra da correlação genética, ela não é 100%, né? Então, vou voltar no exemplo do leite e da parte de desempenho. Quando você melhora um, você tende a piorar outro. Mas existem animais que fogem dessa regra. E como que a gente pode identificar esses animais, né? Ou seja, um animal que melhora leite e também melhora desempenho, por meio das avaliações genéticas. Então, hoje no mercado existem programas, existem empresas, né, que têm programas que rodam as avaliações genéticas, que conseguem entregar o que a gente chama de DEP, né, que é a diferença esperada na progênie. Ou seja, é como se fosse uma bula do animal. Você consegue pegar aquela informação, ler, interpretar juntamente com o seu técnico e identificar quais são os melhores animais para aquelas características que você quer trabalhar. E também identificar esses animais que fogem da regra do 100%, onde acaba melhorando várias características ao mesmo tempo, sem prejudicar as outras. José Aparecido, e para o produtor rural, quais seriam os meios para que ele possa aderir ao melhoramento genético? Valesca, inicialmente quando a gente fala em melhoramento genético, Porque ele sempre tem aquele receio, né, de que é impossível isso para a propriedade. parece uma coisa muito complexa, mas não é, né? Se você partir do princípio que o melhoramento genético ele acontece quando existe seleção, então isso pode ser aplicado tanto no pequeno produtor de rebanho comercial, como no grande produtor, pequeno produtor de PO, né, que é o gado puro de origem. Como? Identificando os melhores animais dentro da fazenda, dando possibilidade para esses animais se reproduzirem e descartando aqueles animais que a gente chama animais de fundo dentro do grupo contemporâneo. Isso é uma seleção, né? Exatamente. Isso promove um melhoramento genético, né? E quando a gente pensa no aspecto econômico da coisa, quando você descarta uma vaca, você está vendendo arroba. Então aquilo ali é convertido em dinheiro para a propriedade. E você, a partir do momento que você define uma taxa de descarte dentro da sua propriedade, tira esses animais, dá espaço para animais melhores,
Você vende carne, melhora o caixa da fazenda e melhora a genética do rebanho, né? A produção animal hoje ela está baseada em basicamente três pilares: nutrição, sanidade e melhoramento genético. E por incrível que pareça, o melhoramento genético é a ferramenta mais barata que a gente tem hoje para se aplicar nos rebanhos, tanto comerciais como no rebanho de corte, porque é puramente seleção. Você só precisa traçar estratégias para identificar os melhores animais, dar a possibilidade que esses fiquem na fazenda e descartar os piores animais. Montar um cronograma de atividade dentro da propriedade, definir os seus objetivos de seleção, os seus critérios de seleção e aplicar isso dentro da fazenda. Além disso, existem as biotecnologias reprodutivas, né? Por exemplo, a IATF hoje ela traz um ganho genético muito bom, né? Pensando em rebanho comercial e também pensando em rebanho de corte. Imagine você ter um rebanho de vacas onde você trabalha com touro de boiada, né? O que é um touro de boiada? É um touro que você não tem informação genética nenhuma. Você achou ele bonito, comprou, colocou junto com suas vacas. E aí ele começa a deixar descendentes. Mas você não conhece a genética dele. E aí, quando você parte para uma inseminação, por exemplo, quando você compra um sêmen numa central, você tem todo o conhecimento genealógico daquele animal que produziu aquele sêmen que você está comprando, como você também tem a avaliação genética dele. Então, você consegue interpretar a avaliação genética dele, identificar se aquele touro é bom para pesa de mama, se é bom para leite, se é bom para peso sobre ano, se é bom para precocidade sexual de acabamento, para as características de carcaça, e decidir se vai utilizar na fazenda ou não, juntamente com o seu técnico. A avaliação genética, quando você pega ela de início, é muito números, às vezes o produtor fica sem entender muito aquela siglazinha ali e tal, mas o técnico, Vai ele, ajustando, né? exatamente, ele precisa estar preparado para interpretar e passar aquilo para o produtor e decidir junto com ele qual o melhor touro se enquadra na sua vacada dentro da fazenda. Uma outra ferramenta interessante é o acasalamento genético dirigido, porque quando a gente olha para um bovino, a gente vê dezenas de características, né? É, mas nem todas elas têm informação de avaliação genética. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de melhoramento, a gente tem DEP, tem informação genética para 17 características. E o bovino ele tem muito mais do que isso, né? E aí, quando você tem em mãos as informações dessas 17 características, e você entende que o animal tem mais características que isso, você começa a entender que o fato de você pegar a sua vacada, passar no curral, animal por animal, e avaliar a parte de biotipo, a parte de racial, a parte de aprumos, posição de chifre, orelhas, que são características que não têm avaliação genética, você consegue entender que o seu olho também é importante nesse processo. Então, hoje, o melhoramento genético bem feito, por meio de um acasalamento dirigido, ele precisa levar em consideração tanto a parte de avaliação genética, que hoje está disponível no mercado por meio dos sumários, né, de touros especificamente, e também o seu olho, né? Então você precisa alinhar as duas coisas. Às vezes você tem um animal que tem um sêmen com avaliação genética muito bom, mas tem uma linha de dorso ruim para a sua vacada. Então, em termos genéticos, ele poderia atender a sua necessidade. Mas se você coloca esse animal na sua vacada, ele tem uma linha de dorso ruim, ele passa essa característica para suas filhas, né, para seus filhos, e começa a piorar essa característica dentro do rebanho. E como linha de dorso é uma característica que não tem informação genética ainda em termos de DEP, você precisa olhar. Então, otimizar o que a gente tem de informação, juntamente com o olho do técnico e do pecuarista dentro do curral, isso é extremamente importante. E é a partir daí que a gente começa a fazer um acasalamento genético mais direcionado para corrigir o maior número de características possíveis. Também temos a FIV, né?
que a fertilização in vitro, o que é que ela traz de benefício? Para o processo de melhoramento genético, e o produtor tem acesso hoje a essa tecnologia por vários meios. A FIV ela permite você diminuir o intervalo de geração, né? E quando você diminui o intervalo de geração dentro de uma população, você aumenta o seu ganho genético. Mas como que ela diminui o intervalo de geração, Aparecida? Imagine você identificar um animal geneticamente superior, vou dar um exemplo aqui de uma fêmea, por meio de uma avaliação genética. Se você fizer uma inseminação nela, ela vai dar um filho. Se você faz uma aspiração, né, faz a coleta de material e fertiliza, ela dá vários filhos, né? Então você identificou um animal superior, deu possibilidade para que ele deixasse vários filhos dentro da sua população, de uma genética muito boa que foi identificada, e você tem a possibilidade de fazer isso numa idade mais jovem. Então você pode pegar uma novilha, fazer aspiração e fazer esse processo de FIV, de transferência de embrião. Então você encurta o intervalo de geração e aumenta o seu ganho genético. Então, assim, essas são as principais ferramentas, né, que o produtor, o pecuarista hoje ele tem em mãos para poder aplicar dentro da propriedade. A primeira seleção que ele pode fazer juntamente com o técnico, com objetivos bem direcionados, sabendo o que quer produzir, quais características vai selecionar, quais animais vai selecionar e quais animais vai ser indicado para descarte. A segunda, a inseminação artificial e a transferência de embrião ou FIV. Tá? Já iria entrar até no assunto. Como vocês definiriam a diferença entre o melhoramento genético e a inseminação artificial? Pronto. Essa é uma pergunta bastante interessante e obrigado por ter feito ela. Porque, assim, biotecnologia reprodutiva é uma ferramenta de multiplicação. Ou a inseminação ou a FIV, tá? Melhoramento genético é uma ferramenta de identificação. Ou seja, se você identificar um animal com a genética superior e multiplicar ele por meio de uma biotecnologia, você está fazendo o melhoramento genético, certo? Mas se você pegar um animal que tem uma inferioridade genética e aplicar uma biotecnologia e fazer uma FIV dele, você não está fazendo melhoramento genético, porque você está multiplicando um animal que não tem uma genética muito boa, certo? Então, assim, as duas coisas andam juntas, mas não são iguais. São coisas diferentes. Você pode multiplicar por meio da biotecnologia animal ruim e você não causa o melhoramento. Então, primeiro você precisa identificar qual o melhor animal e a partir daí usar das biotecnologias para poder multiplicar essa genética, certo? Então, tem uma diferença considerável. Logicamente, quando a gente pensa em rebanho comercial, ou seja, aquele rebanho direcionado para a produção de carne, e você leva em consideração que o pecuarista hoje está usando um touro de boiada e ele passa a usar inseminação, ele dá um passo grande, porque os animais que estão nas centrais hoje têm uma superioridade genética maior do que um touro de boiada. Mas chega um ponto onde você tem uma carga genética muito boa na fazenda, que só o fato de você usar a inseminação você já não promove mais o melhoramento. Então você precisa intensificar mais o seu processo de seleção e descarte dentro da propriedade. Bastante interessante, que um interliga o outro, né? Para poder dar Exatamente. certo. Exatamente. Agradecemos a José Aparecido pela disponibilidade de estar conosco e a todos pela atenção.